gravar aqui agora já. E vamos começar, né? Não esperar mais ninguém não. Se esperar mais tempo, não dá tempo, tá? Então bora lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que molda o comportamento humano, né? O que nos leva a tomar decisões, o que nos leva a querer algo ou a não querer algo. A apresentação hoje é de uma forma extremamente resumida para poder enquadrar no tempo, mas eu coloquei alguns exemplos para a gente tentar fixar mais as ideias, tá? Todo o conteúdo que eu vou apresentar aqui serve para responder a seguinte pergunta: diante de opções semelhantes ou de tantas opções, por que escolhemos A e não B? Ou por que escolhemos ir para o lugar A e não o lugar B? Tá? Então, tudo aqui a gente vai tentar entender por que a gente toma esse tipo de decisão. Diante de tanta informação, a gente toma muitas decisões durante o dia. Tem algumas pesquisas, eu acho que está na Harvard Business Review. Deixa eu ver aqui a referência. Não, está aqui o link. Mas algumas pesquisas mostram que a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia. Mas a maior parte delas a gente não precisa pensar para realizar. Elas são realizadas de forma automática. Certo? Então, passar a marcha no carro, sei lá, fechar uma porta e, enfim, de vez por outra a gente se depara com questionamentos, né, que a gente faz pra gente. Será que eu desliguei o fogão? Será que eu travei o carro quando saí? Será que eu fechei a porta de casa? Ou será que eu tomei meu remédio hoje, minha vitamina? Eu tomei banho hoje, né? Então, por causa disso, por causa dessas decisões automáticas que a gente faz, a gente não tem consciência daquela decisão, a gente não registra, né? Principalmente quando é algo bem motor, né? Que não causa nenhuma sensação. A gente pega algo, bota no bolso, não causa nenhuma sensação pra gente, não é emoção, então acaba que a gente não registra aquela ação. Para entender melhor um pouco essa questão das atitudes, motivações e comportamentos que a gente tem, eu vou apresentar duas informações relevantes para serem combinadas com o conhecimento que eu vou mostrar aqui. Certo? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro. Teve um neurocientista chamado MacLean, lá na década de 70, que criou a teoria do cérebro trino. Na década de 90, acho que foi 1990, ele lançou um livro, ele publicou um livro a respeito com essa teoria. E nessa teoria ele divide o cérebro em três partes, três camadas. A camada mais de baixo ele chama de cérebro reptiliano. Essa parte auxiliaria o ser humano com os instintos de necessidades básicas, né? Basicamente sobrevivência, né? Alimentação e reprodução. Em segundo lugar, teria o sistema límbico, a gente chama também de mamífero. Essa parte cuidaria da parte emocional da gente. E, por fim, o neocórtex, que seria a terceira camada, né? É a parte mais evoluída do cérebro. Trataria da parte mais racional, da razão, que é exatamente a parte que nos torna diferente dos outros animais. E devido a essa teoria, o neuromarketing em si teve muito progresso nas tratativas de ações, né? O neuromarketing seriam campanhas de marketing, né? Posicionamentos de marketing focados em como o cérebro funciona. Então, com essa teoria, eles conseguiam canalizar esforços para atingir o cérebro reptiliano, para atingir o sistema límbico ou o neocórtex. Então, tiveram muitos avanços em ações nessa área. O que eu vou explicar hoje foi pautado muito nessa teoria, tá? Mas essa teoria, ela não é muito mais aceita hoje em dia. Nos estudos da neurociência, houveram evoluções nos estudos, né? Antigamente, ali na época de MacLean, tinham poucos eletrodos para entender como o cérebro estava funcionando, né? Hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia para entender. Mas essa separação que ele pregava, né? Que na verdade, ele falava que o cérebro reptiliano, se ele tomar uma decisão, as outras camadas não vão interferir, né? Então, foi visto mais recentemente que o cérebro todo atua para tomar a decisão.
né? Então, assim, eu não desvalido o que essa teoria alcançou, né? Porque ela funciona se a gente se pautar nela, mas existem coisas mais avançadas, tá? É quase como a gravidade. Antes da gravidade ser descoberta, né? Toda a teoria lá, as pessoas faziam alavanca, faziam as coisas caírem para levantar outras coisas, enfim. As coisas funcionavam antes da gravidade como esse nome existir, tá? E para esclarecer um pouco mais, né, sobre o porquê dessa teoria do cérebro trino não ser mais tão aceita, para onde rumam os estudos, tem a Carla Tiepo, que é outra neurocientista. Ela apresentou uma ideia de vetores na tomada de decisão. Ela diz que essas camadas do cérebro trino atuam em conjunto, como eu falei. Então, a camada inferior, mais baixa, não é só ela que toma a decisão, né? É uma somatória de todas. Então, ela criou ali, ela estuda essa teoria baseada em vetores, né? Basicamente é o vetor que a gente estuda ali na matemática, né? Ela diz que os estímulos, um estímulo que leva para X, outro para Y, outro para Z, soma-se cada estímulo desse e aí sim tem a decisão que a gente toma no final, né? Então, sim, não importa também de onde vem esse estímulo, né? Pode ser qualquer coisa ao seu redor, pode ser algum estímulo visual, algum estímulo auditivo, pode ser alguma coisa no nosso interior, do corpo da gente, né? Como hormônios ou se a gente consumiu cafeína ou muito açúcar ou álcool, tudo isso vão formar esses vetores de motivação, de estímulos, né? Para a gente tomar uma decisão. Então, no processo de decisão entre escolher A ou B, só uma variante pode definir se eu vou para A ou se vou para B, né? Se tiver sol, eu vou para A, se tiver chuva, eu vou para B. Ficar em casa, eu vou para a praia, por exemplo. Tá? Então, são estímulos. Então, comparando a teoria trino com a de vetores, tem um exemplo que a Carla Tiepo usa, que é de uma questão de uma lasanha da família. Né? Supondo que eu fiz uma janta em casa, um encontro familiar. Eu fiz uma lasanha lá, me dediquei horrores para fazer a lasanha. Passei o dia todo fazendo, né, para 20 pessoas. E na correria do evento, né, tá todo mundo lá em casa, na correria do evento, chegou a hora da janta, e lá vai eu correndo para pegar a lasanha no forno, né, todo avexado. E abro o forno, meto a mão na lasanha, esqueci de pegar um pano para pegar a forma. E aí, a minha medula vai falar para eu soltar a tigela, né? É a medula que envia esses reflexos, né? Então, de acordo com o cérebro trino, a minha parte reptiliana lançaria o comando para eu soltar a tigela e eu soltaria. Mas, como as camadas do cérebro atuam em conjunto, e eu preparei aquela lasanha, né, com muita dedicação ali para aquele evento que eu estava planejando há mais de dias, então a parte racional do meu cérebro diz, ó, segura aí, solte não. Então acaba que eu não vou reagir com aquele meu ato reflexo de soltar, porque a minha parte racional diz para eu não soltar. Certo? Antes de começar, eu quero que fique claro que o que a gente vai ver aqui são estímulos primários do indivíduo, né? São vetores da base da motivação humana. Eles auxiliam para a gente entender o que são aqueles gatilhos mentais, né? Ou coisas... até nem peguei água, Rídio, esqueci. Então, com base nesse estudo, a gente consegue entender como funcionam gatilhos mentais ou outros livros que a gente vê por aí de persuasão e etc, tá? E você conhecendo, você vai entender o porquê das pessoas estarem tomando algumas decisões. Tem um professor, Antônio Damasio, ele diz que o cérebro não é uma máquina que pensa, é uma máquina que sente. Então, isso explica ali aquela questão da ação motora, né, que a gente não registra. Se aquela ação motora registrasse algum sentimento, a gente lembraria com mais facilidade. E hoje vocês vão perceber com muita facilidade sobre os gatilhos mentais, né? Onde cada um se encaixa na motivação básica
humana, né? Aquela questão de escassez, urgência, prova social, autoridade e etc. E eu queria dar a dica desse livro aqui, porque esse cara, o Robert Cialdini, ele tem mais de um livro. Ele tem, eu acho que Armas da Persuasão. Esse aqui eu li, acho que há 1 ou 2 anos. Eu acho bem interessante, mas depois que eu conheci esse conteúdo que eu vou apresentar hoje, a gente começa a encaixar melhor as dicas que ele dá nesse livro, né, de como influenciar uma pessoa na tomada de decisão dela, antes mesmo de apresentar algo, e a gente consegue entender com o conteúdo que eu vou apresentar aqui, onde se encaixa cada estímulo desse que ele apresenta no livro. Então fica a dica desse livro aí, eu achei bem interessante. Então vamos começar, certo? Eu já tinha estudado muito sobre gamificação, persuasão, os próprios gatilhos mentais, mas nenhum desses conteúdos que eu tinha consultado tinha me dado clareza de como aquilo existia. Por que existia aquele gatilho mental? Por que a gamificação funciona? Então, eu não conseguia combinar meus conhecimentos, né, ou outros conhecimentos, para aplicar em um cenário diferente. A base desse conteúdo aqui que eu vou apresentar foi apresentado por Gabriel Dantas. Eu peguei o conteúdo dele, eu somei com vários outros fatores, né? Por exemplo, a questão dos vetores, ele não abordava. E essa questão do formato dos vetores, né, no processo de uma tomada de decisão, fica bem mais claro de entender como a gente consegue influenciar uma pessoa a tomar a decisão que a gente quer. Esses são 8 motivadores humanos básicos. Se a gente destrinchar melhor aí, talvez a gente consiga combinar e deixar mais conciso, né? Reduzir esse número. Mas eu não vou conseguir apresentar os 8 aqui hoje, então eu vou pegar os 4 de baixo. A gente chama esses motivadores de motivadores mais pesados, porque eles influenciam com muito mais força a decisão humana. A gente chama eles ativam a parte mais rápida do cérebro, certo? Então, vou começar. O primeiro deles, influência social e pertencimento. Mas, eu não sei se vocês já ouviram falar em Abraham Maslow. Ele criou uma proposta de hierarquia de necessidades humanas. Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa pirâmide, mas cada parte dessa pirâmide diz respeito a uma necessidade humana e o indivíduo, para progredir nela, precisa satisfazer a etapa anterior. Então, por exemplo, uma pessoa que vive em situação de miséria, ela está ali na parte mais baixa da pirâmide. Ela tem necessidades fisiológicas de sobrevivência. Ela quer se alimentar, ela quer fazer suas necessidades básicas. Então, não adianta você chegar para essa pessoa e falar, vamos aqui fazer esse curso de crescimento pessoal. A pessoa, não quero saber disso não, só quero sobreviver aqui, eu quero saber o que é que eu vou comer hoje. Então, é só para vocês entenderem que cada pessoa está em um momento diferente e ela tem necessidades básicas. A questão de pertencimento está ali no meio dessa pirâmide, tá? Então, é uma necessidade inata humana de pertencer a um grupo social, certo? E a influência social é uma forma de como a gente pondera ou a gente muda as nossas ideias e ações para atender às normas de um grupo social. Existem muitas razões porque as pessoas permitem essa influência social, né, de pensamentos, opiniões, de comportamentos. E a primeira delas é essa necessidade da gente pertencer a um grupo. A gente consegue entender facilmente esse motivador quando a gente levanta um questionamento. Se a gente faz parte de um grupo, ou se a gente está adentrando em um novo grupo, né, sei lá, iniciando um curso, ou entrando numa nova empresa, a gente chega até a fazer esse questionamento. O que pensarão sobre mim? Vamos lá. Isso é o medo do julgamento alheio, né? O medo desse julgamento faz com que a gente tome decisões diferentes do que a gente era acostumado a fazer. Então, vamos supor, eu cursei contabilidade na UFRN, né? E a galera de contabilidade tinha um perfil totalmente diferente de mim, né? Eu era um cara mais ali na minha, e a galera de contabilidade, todo mundo ia quase todo dia ali pro bar de mãe, beber e etc. E eu acabei mudando meu comportamento para me adequar ao grupo, né? Então eu acabava indo para os pagodes com eles
ia para um churrasco no fim de semana que tinha só farofa e cana. Mas, enfim, eu adequei meu comportamento para fazer parte de um grupo, para pertencer a um grupo. Há umas semanas, ou talvez alguns meses, eu mandei no grupo da Lua 4 esse experimento social. Quem não viu, quiser ver, tá o QR Code na tela, certo? Mas, em resumo, esse experimento era para entender o que as pessoas fariam o que as pessoas fariam em determinadas situações de pertencimento, né? E como as pessoas ou terceiros influenciariam o comportamento dela. Então, o que aconteceu? Colocaram essa mulher aí de roxo nessa sala de espera. Eu não sei o que era, talvez uma entrevista de emprego ou alguma consulta, mas colocaram ela nessa sala de espera para ela ser atendida, certo? E só ela era uma pessoa de verdade, entre aspas, né? As outras pessoas eram atores. E o que acontecia? De tempos em tempos, tocava um bip. Tu. Aí todo mundo, todos os atores se levantavam e sentavam. Daqui a pouco tocava de novo. Tu. Aí todo mundo levantava e sentava. Aí a mulher ficou toda desconfiada. Assim, o que é que tá acontecendo? Aí depois do terceiro bip, a mulher começou a se levantar também, né? Ela se levantava e sentava junto com todo mundo. Certo? Então, isso é o medo do julgamento, né? O que pensarão sobre mim se eu não me levantar também? Isso é tipo eu na igreja, né? Tá lá tendo a missa e etc. Aí tá lá rezando, tal, música. Daqui a pouco todo mundo se levanta. Opa, que é isso? Eu vou me levantar também, pelo medo do julgamento, certo? E o que aconteceu a mais aqui nesse experimento? Os atores foram sendo chamados, foram saindo um a um. Até que no final restou só ela. Ela continuou se levantando e sentando, sozinha, com o bip. E logo depois começou a chegar novas pessoas de verdade, certo? Então chegou ali a primeira pessoa de verdade, chegou a segunda, chegou a terceira. Ela se levantou aí nesse momento, o cara olhou torto assim. Depois de outro bip, ele olhou torto de novo. O que você tá fazendo? Ela, não, é porque acontece assim as coisas. Então foi chegando mais gente e daqui a pouco todo mundo tava se levantando e sentando também, sem nenhum motivo aparente, assim, né? Então acabou que isso se tornou uma norma social, que foi influenciada justamente pela necessidade de pertencimento ali, né? Sobre o que pensarão sobre mim se eu não fizer isso também. Uma coisa interessante também é sobre filas. E aqui tem mais um ensinamento para dar. Vamos supor que a gente vai no shopping e a gente quer lanchar alguma coisa, tá? E a gente encontra duas barracas de cookies. É um shopping que a gente não conhece, um lugar que a gente não conhece e também duas barracas de cookies que a gente não conhece. Consequentemente, a gente não sabe qual é a melhor, qual agrada mais o nosso paladar. Mas o que acontece? Na primeira loja, na marca A, na barraquinha A de cookie, tem uma fila gigante lá, né? Sei lá, tem 10 pessoas na fila. E na barraca B, não tem gente. Automaticamente, o nosso cérebro quer diminuir esse esforço cognitivo para tomar a decisão de qual é a melhor marca, né? Para saber se eu vou para A ou para B. E o que acontece? Existe o que a gente chama de aprovação social, certo? Que chamam de gatilho mental, isso aqui. O nosso cérebro diz, ó, a barraca 1 tem... Ele interpreta, né? A barraca 1 tem gente, a barraca 1 tem um monte de gente ali. Então, isso aqui deve ser bom. A fila 2 não tem gente, ou a barraca 2 não tem gente não, então deve ser ruim. Então, essa aprovação social cria um vetor, certo? Dizendo, ó, eu quero que você vá para a barraca A. Mas, obviamente, como eu falei, é um vetor, certo? Claro que existem outros vetores, outras influências ali no seu cérebro, dizendo, ó, a barraca 1 tem fila e a gente tem horário no cinema. Então, se isso acontecer, se estiver em cima da hora, um outro vetor maior vai fazer que você tome uma outra decisão, tá? Então, isso cria um vetor de decisão, mas não necessariamente, obviamente, você vai para a fila da barraca 1. Tem um outro exemplo de pertencimento que é bem fácil da gente ver e entender. É sobre a geração Z com o TikTok. Todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer fazer aquelas dancinhas e desafios que tem no TikTok, né? Hoje em dia também tem no Instagram com os Reels.
E lá dentro tem bolhas e mais bolhas de pessoas influenciando outras e outras pessoas querendo pertencer àquele grupo que participa dos desafios, que sabe fazer aquelas danças, né? É interessante que tem celebridades lá, ou subcelebridades, né, como chamam, que tem milhões e milhões de seguidores, a gente nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar. E é impressionante isso. Mas beleza, e não acho que isso aqui é uma coisa recente, certo? Esse tipo de bolha. Na época da gente que eu digo, são pessoas por volta aí dos 30 anos, também teve ondas de influência desse tipo. Na época da gente tinha o Fotolog.net, que depois se tornou Fotolog.com, e era a nossa rede social de compartilhamento de fotos, né? A gente não tinha condições de ter vídeo naquela época por causa de qualidade de internet, né? Mas a gente tinha a rede social de fotos. A gente queria pertencer àquele grupo, né? A gente não tinha os aplicativos também, mas tinha essa rede social. No Fotolog tinha outro motivador envolvido, eu vou falar em seguida. Era bem no começo, mas falo já. Tinha também o Mirk, que era uma outra rede social, né? A gente organizava eventos pelos canais, né? Tinha os grupos do Mirk e tinha os canais. Cada grupo era uma bolha social. Cada bolha social dessa tinha eventos diferentes, né? Os encontros da vida. E influenciava, né? Até hoje eu faço parte de um grupo que nasceu lá no, na rede, mas tá em outra plataforma, né? Que é o canal Insano, que é daqui de Natal, inclusive. A maior parte das pessoas. E para finalizar, existe o efeito Halo, o Halo Effect, que, que esse efeito ocorre quando a sua percepção de valor sobre algo é interferido devido a algum viés. Tá? Mas como assim, Danilo? Exemplo prático, né? Quando a empresa contrata uma pessoa famosa para fazer propaganda do produto, ela está tentando ativar esse efeito, tá? Junto com a influência social. Esse efeito ocorre com outras coisas também, não só com a influência social. Mas o exemplo fica muito bom com a influência social. Porque a gente tem um exemplo muito forte agora, né? A gente tem o caso da Juliette. Ela ficou muito vista no Big Brother, né, recentemente. Ganhou lá, as pessoas amam ela. E o que acontece? Ela fechou contrato com 300 mil empresas, né? De 10 outdoors na cidade, 8 tinha ela. E o que acontece? As pessoas, o efeito Halo que é? As pessoas atrelam o valor do produto à imagem da pessoa, né? A famosidade dela, ou o como ela é como pessoa, como cantora, ou que seja. O simples fato dela ser famosa já ativa esse efeito e atrapalha o julgamento da qualidade do produto, tá? Isso também ajuda a explicar a questão da primeira impressão ao que fica, né? Se a nossa primeira percepção de um lugar ou de uma pessoa, normalmente é uma percepção visual, né? A gente vê o lugar ou pessoa, o nosso cérebro cria esse atalho, certo? O viés é um atalho que o cérebro cria, dizendo, pô, essa pessoa é arrumada, esse lugar é arrumado, esse restaurante é bem bonito, então a comida deve ser boa. Pô, essa pessoa é bem arrumada, então essa pessoa deve ser uma pessoa séria, uma pessoa inteligente, ou o que seja. Então esse viés, esse atalho que o cérebro cria, pode atrapalhar o julgamento do todo. O segundo motivador básico é escassez e urgência. Eu nem tô lendo aqui o chat, senão eu vou atrasar. Inclusive, eu não comecei a marcar aqui o tempo, mas bora lá. Tudo que é raro ou difícil de alcançar, de se obter, ele se torna mais valioso e mais desejado, certo? Eu citei o caso do Fotolog, né, no motivador anterior ali. O que acontece? O Fotolog.com, quando era Fotolog.net, ele diariamente, por restrição de tecnologia, né, obviamente, era muito mais caro a tecnologia antigamente, então por essa restrição, ele limitava diariamente o número de contas para serem geradas, né, para serem cadastradas por país. Então, diariamente, ele liberava 10 novas contas no Fotolog.net.
Então, isso gerava um sentimento de escassez, né? As pessoas queriam participar, só que elas não tinham facilidade de fazer o cadastro, porque 10 contas iriam embora rapidinho, assim. Né? Tinha que acessar de meia-noite lá o fotolog.com e fazer correndo a conta. Se sua internet fosse lenta, você já perdia ali a oportunidade. Então, as pessoas queriam fazer parte desse grupo que é escasso, né? Então, fomentava ainda mais ali a necessidade de pertencimento, né? Aquela vontade de pertencer. E vale salientar também que a aquisição de algo escasso automaticamente leva a uma sensação de recompensa da pessoa, né? De poder. Então, se eu compro um carro premium ali, que custa 600 mil reais, 1 milhão de reais, eu vou ter uma sensação de recompensa, de poder e de prazer imediato. Mas a gente precisa ter cuidado com esses motivadores porque eles geram um chamado de comportamento muito forte e pode frustrar a pessoa no momento seguinte. Eu vou falar um pouco sobre isso. É muito comum a gente ver ofertas, né, imperdíveis por tempo limitado. A escassez é gerada quando a gente coloca o só hoje na oferta, né? Nesse caso, é uma escassez de tempo, né, que gera urgência. Tá aí o gatilho de urgência que a gente ouve muito falar. Outro é quando a gente coloca apenas 5 unidades disponíveis, né? Apenas 5 itens disponíveis. Então, gera também a urgência. Eu preciso comprar logo isso para que eu não perca essa oportunidade. Isso gera muito aquela necessidade aquela vontade de consumir. Essa motivação de escassez ela é muito usada em abordagens comerciais, muito absurda. Faz com que o consumidor, né, sinta que não quer perder aquela oportunidade. É uma oportunidade única, eu tenho que consumir. A gente tem alguns exemplos de escassez aqui, tá? Começando pelo circo. O circo chega na cidade, passa uma semana e já começa a gritar lá, últimas semanas. A pessoa vai e compra. Pô, então eu quero assistir, vou perder essa oportunidade não, tá nas últimas semanas já. Vai, compra o ticket, vai assistir, mesmo tendo um outro evento ali, mas preferi ir pro circo porque o circo ia embora. E vai gerar a insatisfação do consumidor quando o consumidor vê que foi meio que enganado, porque o circo passa ali mais 2, 3 anos na cidade sem sair. Então, as últimas semanas, poderia até ser as últimas semanas, mas quantas são as últimas semanas? São 40 semanas? Então, acaba frustrando o consumidor se for mal utilizada essa motivação. A gente tem o exemplo também de inscrição limitada, né, por um tempo, num programa, num evento, num curso. Também gera esse sentimento de escassez ou urgência. A gente tem o exemplo da XP, que quando você se cadastrava e colocava... Eu vou falar de Érico Rocha, Diogo. Nesse evento deles aí da XP, eles davam esse colete e tinha nas regras dizendo que eram limitados a 100 coletes, uma coisa assim, era um número limitado. Então, dava aquele sentimento de escassez no consumidor. Será que eu teria parado de Érico Rocha? Não lembro não, mas acho que tem lá na frente. Terceiro motivador, esse aqui é muito bacana, é muito interessante de ser usado. É interessante para mudar o ponto de vista das pessoas. E tem um experimento social que foi feito, onde as pessoas tinham a possibilidade de fazer uma aposta, jogando uma moeda para cima. Se desse coroa, elas ganhariam 100 reais. Se desse cara, elas pagariam 100 reais. A maioria das pessoas não quis participar, porque, enfim, não viam como uma vantagem. Numa segunda tratativa desse experimento, eles aumentaram a premiação da vitória para 150 reais, mantendo a perda ali na cara, né, quando desse cara. E a maioria permaneceu sem querer fazer essa aposta. E isso ocorreu simplesmente pelo medo de perder dinheiro. Né? Mesmo ali, ela tendo 50% de chance de ganhar os 150 reais, elas não queriam participar. Aí tem uns estudos semelhantes a esse, né? Eles foram testando os valores, aí eles chegaram à conclusão que
que a dor da perda é 2,5 vezes mais forte que a felicidade ou o prazer de se ganhar. Então, tem essa frase que a gente já falou na Lua 4, né, em chamadas ou pelo grupo lá. Tem essa frase que define bem o que é essa motivação. A dor da derrota é maior que o prazer da vitória. Eduardo. Tem um outro exemplo muito massa que eu acho, que eram duas marcas de TV, isso é um experimento real, tá? Duas marcas de TV com produtos semelhantes, faixa de preços e funcionalidades semelhantes, né? E tinha os vendedores que vendiam as TVs. E o que acontecia? Eles vendiam e recebiam comissionamento sobre a venda, né? Mas, aí eu pergunto, como é que cada uma dessas empresas poderia motivar o seu vendedor a vender mais? Para quê? Para sair à frente da concorrência, né? Como é que eu motivaria? Bom, se a empresa 1 oferecer mais comissão, os vendedores vão se instigar mais para vender mais, né? E eles poderiam tomar a liderança no mercado com essa motivação financeira. Mas, obviamente, facilmente a empresa 2 poderia aumentar a comissão também e voltar a ficar equiparada. E então, aumentar o comissionamento é a primeira resposta certa, né? É a resposta mais simples, que a gente nem se esforçou para conseguir. Qualquer pessoa poderia dar essa sugestão e enfim, obter o resultado igual a outra empresa que aplicasse essa estratégia. Mas aí a gente pode aplicar a estratégia de evasão da dor e da perda, né? Como? O que aconteceria se a gente adiantasse a comissão do vendedor, né? Vamos supor que a empresa chega para o vendedor e fala, ó, o mercado está assim e eu acho que você vai vender 100 TVs esse mês. Pegue o adiantamento da sua comissão, aí chega lá e dá o dinheiro na mão do vendedor. Pega aí, pá. Mas, a cada TV que você não vender, dessa meta de 100 TVs, você me devolve o dinheiro, certo? Ok, acho que é justo, né? Era para ser 100, se vendeu 90, devolve ali a comissão sobre 10 TVs. E antes de irmos para o resultado, a gente pode adicionar mais uma variável só para ficar mais emocionante. Na empresa 1, onde a comissão é pré-paga, a comissão seria de $10. E na empresa 2, onde seria pós-pago, a comissão de $12. Ou seja, na prática, a empresa 2 é mais vantajosa. Se eu vender 100 TVs, eu vou receber $1.200 na empresa 2. Na primeira, eu só vou receber $1.000, certo? Mas foi observado que a empresa com a comissão pré-paga atingiu melhores resultados do que a empresa com o valor pós-pago, porque as pessoas prefeririam não perder o dinheiro que eles já tinham ganhado. Então, eles se esforçavam muito mais para manter aquela comissão que eles já tinham ganhado, né? Até porque a maioria da galera provavelmente já tinha gastado o dinheiro. Mas, em resumo, o que a gente aprendeu nesse tipo de experimento é que, após adquirido algo, a gente aumenta a objeção de se desfazer daquilo, né? Isso tem outros experimentos que não são com dinheiro especificamente, né? São itens mesmo, que mostram isso. E é por isso que a gente vê por aí os testes gratuitos, né? A gente tem muitos softwares, tem o trial, né, da vida, 7 dias, experimente 7 dias, 14 dias, 30 dias, e começa a pagar só depois disso. Tem o caso da HBO, o Netflix tinha antigamente, eu acho que não tem mais. Mas existe também com produtos físicos, né? Tem o caso da Amazon com seus produtos Alexa. Se você comprar, você pode experimentar por 30 dias e pedir dinheiro de volta, se você não gostar. Mas acontece que a maioria das pessoas vão querer ficar, porque senão eles não tinham gastado R$700 para início de conversa, né? Aconteceu algo semelhante comigo recentemente. Eu assinei o Amazon Music pela própria Alexa no comando de voz para poder tocar mais músicas, né? Tem algumas bandas que não estava disponível para mim no plano gratuito. E eu assinei o plano Free Trial da Amazon Music, né? Era R$6,50. Chegou no fim do período, eu cancelei.
Aí eu fiquei meio assim, não vou tocar mais a banda aqui, não tinha disponível não. Aí no mesmo dia eu assinei de volta. Porque eu não queria perder o que eu já tinha conquistado, né? Então tem essa questão aí que é muito forte. Indo para um exemplo de varejo, espero conseguir explicar bem isso aqui, porque é bem interessante. Tem um lance que muda a percepção de valor do consumidor sobre um produto. Né? A gente tem dois produtos iguais, certo? Um iogurte. O primeiro deles tem escrito lá na embalagem, ó, esse produto tem 20% de gordura. E o segundo produto informa que é 80% livre de gordura. Né? O segundo é muito mais propenso a ser consumido porque a informação ajuda ao consumidor a fugir da dor dos 20% de gordura. Tá? Então, uma simples visão diferente da mesma coisa muda a percepção de valor do cliente. Esse exemplo é importante para a gente perceber que é só essa abordagem diferente que vai mudar o comportamento do nosso cliente, né? Ou de outra pessoa. Né? Então, por exemplo, troque o cadastre seus clientes no CRM por... se você não cadastrar os seus clientes no CRM, você vai perder dinheiro, você vai perder vendas. Ou quando você for vender algo, fale também dos malefícios de não adquirir o que você está vendendo. Se você não comprar, você vai continuar perdendo dinheiro, ou daqui a 2, 3 anos você vai estar dessa forma, né, de uma forma negativa. Obviamente você não pode mentir, né? Por favor. Nosso terceiro... É terceiro ou é quarto? É quarto, né? É o quarto. O nosso quarto motivador é a curiosidade e imprevisibilidade. Basicamente, por a gente não saber o que vai acontecer, a gente passa a não tirar aquilo da cabeça, né? Pô, e aquele negócio, né? E aí? Então, se você quer que alguém pense em você, é só deixar a pessoa curiosa. Queria saber se vocês já receberam esse tipo de mensagem aqui, né? Por WhatsApp ali, um SMS. Preciso falar com você quando chegar em casa. Meu amigo, isso aí ativa o gatilho da curiosidade e imprevisibilidade de uma forma absurda, né? A gente já começa a suar frio. Se for a mulher do cara, o cara tem um treco, né? Então, a gente perde o foco, fica pensando, passa a vida toda na cabeça, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? E agora? Enfim, isso é o gatilho da curiosidade. A gente tem vários exemplos práticos que fomentam esse motivador, tá? Os jogos de azar têm um pouco dessa motivação, da imprevisibilidade, né? Que é incluída na fórmula do vício de jogos de azar. Essa imprevisibilidade, inclusive, nos jogos de esperança gera um outro motivador, a esperança, que é muito forte. Não vou tratar dela aqui, mas é muito interessante também. Outro exemplo, né? Hoje em dia tem assinaturas de cerveja, de vinho, que proporcionam uma experiência muito, muito legal, né? Porque eles enviam cervejas novas seleções todos os meses ou no período que você selecionar. E enviam junto também uma revistinha explicando sobre o produto que você está recebendo, né? Como degustar melhor. Sei lá, a cerveja você consome com carne ou com queijo. Enfim, você pode fazer a harmonização seguindo o guia deles. E tem brindes também, né? Você fica, qual será o brinde que eles vão mandar dessa vez? Então, tem essa questão da curiosidade e imprevisibilidade. Outro ponto, cadê meu tempo? Ora, tenho 16 minutos. Vai dar tempo, amém. A Wikipedia, não sei se vocês sabem, a Wikipedia tem um botão chamado página aleatória ali no menu. Ó, tá bem no meio aí do menu, página aleatória. Que te manda para um artigo qualquer, aleatório. Isso é bem interessante para quando a pessoa tá desocupada ali, né? Pô, eu queria fazer alguma coisa, não sei o quê. Então clica lá e você pode entrar ali no loop infinito de informações aleatórias que pode ser bem interessante para pessoas. Pessoas generalistas como eu gosto de ler sobre tudo, sobre qualquer coisa, e eu acho muito interessante esse tipo de conteúdo aleatório. A Netflix possui também o botão Surpreenda-me, tá ali embaixo, do lado inferior, direito inferior, certo? Você clica lá, ele te manda para um filme ou uma série aleatória. Eu não sei se é
totalmente aleatório ou é aleatório baseado no seu perfil de consumo, né? Se você consome mais dramas, talvez ele te mande mais para dramas. Então, mas existe esse botão que enaltecem ali a curiosidade e imprevisibilidade também. Tem também essa funcionalidade, né, dos jogos, que hoje em dia tem vários jogos têm isso. Eles fomentam uma grana absurda, muito absurda mesmo, com esse tipo de item, né? Tem lugar que é proibido, inclusive, ter isso em jogos, né? Tem países que proíbe esse tipo de item. Ele se chama gacha, ou gacha, não é Rídio? Gacha, ou gacha, não sei a pronúncia. Mas é baseado naquelas maquininhas que tem em shopping, que você coloca uma moeda e vem um bonequinho aleatório, né? Tinha do Pokémon, por exemplo, antigamente, há 20 anos. Às vezes essa caixinha tem um valor baixo, às vezes é um valor absurdo, dependendo das possibilidades de ganho, né? Tem um exemplo aí da tela. Tem alguns itens que não são extremamente raros, então talvez não seja tão cara essa caixa. Mas na prática você compra uma caixa surpresa, abre ela e ela te dá um item aleatório, né? Então a curiosidade e imprevisibilidade chama a pessoa para consumir mais isso aí. Tá aí, Érico Rocha. Não sabia se tinha tirado. A gente é muito impactado com essas formas de lançamento hoje em dia, né? Se você clicar sem querer ali numa parada dessa, meu amigo, de 3 vídeos que você assiste no YouTube, aparece 15 propagandas dele, né? Durante o vídeo, assim. A gente consegue facilmente ver o gatilho de curiosidade nesse tipo de conteúdo, né? Ou não no conteúdo em si, na fórmula de lançamento. Eles passam ali um mês te mandando propaganda falando, ó, eu vou mudar sua vida, né? A de Érico Rocha sua chance de fazer 6 em 7. Para quem não sabe, 6 em 7 é 6 dígitos de dinheiro em 7 dias. Ou seja, 100 mil reais para cima em 7 dias. Ele promete isso. Então, você fica curioso, caraca, eu quero saber o que é isso, né? Então, ele te chama para fazer algumas aulas gratuitas para ele explicar a metodologia um pouco. Ele entrega um conteúdo monstro, assim, para você ficar, caraca, que loucura é essa? Meu Deus do céu, eu quero fazer parte disso. E no final desse conteúdo gratuito, pirâmide. No final desse conteúdo gratuito, ele te chama para comprar o curso dele. Aí é a segunda vez que você é atingido pelo gatilho da curiosidade, né? Porque você pensa, caraca, ele me entregou esse conteúdo absurdo agora de graça. O que será que ele vai me entregar se eu pagar a ele, né? Então, tem essas duas questões de curiosidade. E essa semana, especificamente antes de ontem, eu estava vendo um conteúdo, as aulas gratuitas de uma fórmula de lançamento, e no vídeo do YouTube, que foi uma aula ao vivo, apareceu justamente um comentário validando essa questão dos conteúdos gratuitos, né? O quanto é impactante, né? Então, ó, só com os conteúdos gratuitos, montei uma equipe que era uma pessoa, ele cresceu a equipe em 6 pessoas, para 7 pessoas, em plena pandemia. Então, esse cara é o tipo de cara que está curioso em consumir a parte paga do conteúdo que foi apresentado lá. Por fim, o motivador da curiosidade, para terminar, né, a parte da curiosidade e imprevisibilidade, esse motivador foi aplicado no título dessa apresentação. Até a imagem foi pensada para ter um ar de mistério, né? Não tem nada, é uma porta e um fundo preto, então você não consegue imaginar, não consegue entender do que se trata. Então foi tudo pensado para ativar esse tipo de motivação em vocês. Quando eu mandei, né, o convite para algumas pessoas, eu vi que realmente funcionou, porque as pessoas falaram, eita, eu fecho a porta, e agora? O que é que quer dizer? Ou eu não fecho a porta não, e agora? E outros falaram, tipo, meu Deus do céu, que medo. O que é que vai acontecer se eu fechar ou se eu não fechar? E explicando, né, já que dá tempo, eu tenho 10 minutos, né? Ou já apareceu aqui a notificação para acabar a chamada? Apareceu não, né? Explicando um pouco mais sobre o fechar a porta ou não, isso não implica em nada. Essa escolha não influencia em nada, né?
Mas eu posso dizer que o nosso cérebro ele sempre vai tentar reduzir o nosso esforço, né? Aqueles vieses é uma tentativa de, aqueles atalhos, né? É uma tentativa de reduzir o nosso esforço. Então a tendência é que a gente não feche a porta, né? Pode ser que se for recorrente, né? Você ficar sozinho em casa e utilizar o banheiro, se for muito recorrente, a tendência é que você pare de fechar. No início você vai fechar por um hábito, mas o seu cérebro vai começar a criar aquele vetorzinho dizendo, ó, fecha não, tem pra que não, certo? Como tem tempo ainda, foi tapeado. Como tem tempo ainda, eu queria propor um desafio para vocês, né? Só para tentar, para eu saber, opa, apareceu a notificação, 10 minutos. Para a gente tentar fixar melhor essas ideias, né? Desses 4 motivadores que a gente viu aqui. E eu sugiro que vocês façam um exercício. Eu queria que vocês escolhessem qualquer serviço ou um produto qualquer e tentassem criar uma propaganda, uma ação promocional, né, utilizando esses 4 motivadores. Né, para curiosidade, a evasão da dor, da perda, escassez e urgência, influência social. Né, pode ser um produto, serviço, pode ser um evento também. Quando eu comecei a estudar isso, eu fiz... eu pratiquei com um evento. Eu não apliquei o que eu fiz, né, o exercício que eu fiz, porque foi pro meu casamento. E o casamento já estava em andamento, né, as coisas. Foi no ano que eu me casei. Então eu peguei os 8 motivadores básicos, fiz 8 ou mais, eu acho que tiveram itens, né, motivadores que eu fiz mais de uma ação, que poderiam fazer o casamento ter muito mais sentimento, no caso, né? Lembra a frase inicial? Ter muito mais sentimento. Então, quem quiser que eu mande esse item, esse exercício que eu fiz, eu mando para vocês entenderem um pouco, né? Obviamente faz 3 anos já, né? A gente tá em 2021. 3 anos já. Então, eu era mais verde, né? Certo? Mas eu posso mandar. Então, façam um exercício, por favor. Mandem para mim, me chamem para conversar sobre. A gente troca uma ideia, eu tento explicar melhor, caso algo não tenha ficado muito claro. E se tiver gente, a gente pode fazer um curso completo com esses 8 motivadores básicos. A gente tira um dia todinho, sei lá, umas 6 horas. E talvez dê tempo a gente falar de tudo, porque é muita coisa. Certo? 8 minutos. Por fim, é isso. Obrigado por ficarem esse tempo todo aqui escutando isso. A gente tem 8 minutos aí pra conversar, caso queiram. Não sei, né? A gente pode pensar. Não é? Pegue meu dinheiro. Shut up and take my money.